Vocês já se perguntaram quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas atualmente? Pense por um momento e ao longo deste vídeo veremos como a visualização de dados pode nos ajudar a encontrar respostas para esse questionamento. Continuando nossa série sobre a biblioteca Plot Express, vou explorar a construção de um gráfico de setor e área e, em seguida, correlacioná-los a um gráfico de dispersão. Acredite, é fascinante. Eu sou Charlene Marcondes Avelar, faço parte da comunidade DS. E se já gostaram do assunto, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para acompanhar as novidades no campo das ciências de dados. Então, vamos começar essa jornada juntos? Imagine a seguinte situação. Estamos estudando uma empresa para entender como ela enfrentou os problemas que apareceram ao longo dos últimos 5 anos. Cada problema é um desafio, como um obstáculo que precisa superar. Vamos criar juntos aqui um gráfico de setor, famoso gráfico de pizza, logo em seguida um gráfico de áreas e depois relacionar os dois em um gráfico de dispersão e fazer a análise do que nós entendemos sobre o que aconteceu com essa empresa ao longo dos últimos 5 anos. Então, para eu criar esse gráfico, para eu criar esses gráficos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é importar as bibliotecas que eu vou utilizar. Então, a primeira biblioteca vai ser a Plotly, e dentro dela eu vou chamar o livro Express, e vou abreviar para PX. A próxima biblioteca será a biblioteca Pandas, e eu vou abreviar para PD, certo? Então, eu vou utilizar somente essas duas bibliotecas por enquanto. Agora, eu vou criar, então, o primeiro gráfico, que vai ser o meu gráfico de setores, que vai ser os desafios que a empresa encontrou, né? Os desafios empresariais contemporâneos. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui uma variável com uma lista. Qual foram esses desafios, né? O que a empresa encontrou ao longo desses 5 anos. Então, aqui eu tenho o quê? O aumento de concorrência, a escassez de recursos, a pandemia, as mudanças na demanda e a inovação tecnológica. E logo em seguida, eu vou ter o quê? As proporções, certo? Que vão virar as minhas porcentagens logo em seguida. Então, vou colocar aqui uma lista com esses valores também, certo? Então, esses foram os valores encontrados na pesquisa da empresa. E agora, então, eu vou começar a dar forma ao meu gráfico. Então, eu vou criar uma variável chamada Fig Desafios. E dentro dessa variável, eu vou atribuir as informações que eu quero. Então, eu vou chamar a biblioteca PX, o formato do meu gráfico, Pi, que é o formato de pizza, né? E aqui eu vou colocar, então, os parâmetros que eu quero. Então, nos gráficos que nós fizemos anteriormente, de colunas, de barras, de colunas empilhadas, nós colocamos os eixos X e Y. Aqui no gráfico de setores, nós temos os nomes. Quem vai ser o meu nome aqui? Vai ser o desafios, né? Quem vai ser são os desafios. E o meu outro eixo vai ser as proporções, né? Que vão ser os valores, tá? Então, vai ser as proporções, que vão ser as minhas porcentagens, certo? Também vou colocar um título aqui, ok? Um título. Esse título, vou copiar aqui de cima, vão ser os desafios empresariais contemporâneos. Eu vou colocar aqui o título e eu vou colocar também parâmetros dos tamanhos que eu quero, tá? Então, eu vou colocar aqui uma altura e uma largura. Depois a gente pode ir alterando esses parâmetros, certo? Então, aqui, vou colocar esses valores, depois nós alteramos. Ok. E agora, vamos só verificar se vai plotar esse gráfico, se não tem nenhum tipo de erro. Então, vamos chamar o gráfico aqui, só para verificar como que ele ficou, certo? Então, vai ser Fig, que é o
onde a minha variável, onde está os parâmetros do meu gráfico. E logo em seguida, ponto aqui, ponto show, né? Ponto show. Ok, vamos ver se vai plotar o nosso gráfico aqui. Beleza, trouxe o nosso gráfico. Depois nós vamos fazer a análise certinha de quais foram esses parâmetros, esses valores. Agora, então, nós vamos para o próximo gráfico, que é o gráfico de áreas. Nesse gráfico de área, eu vou colocar o faturamento. Como que foi, então, o faturamento ao longo desses cinco anos da empresa, baseado nesses desafios. Então, vou colocar aqui. O primeiro parâmetro vai ser as datas, ou seja, os anos que nós estamos pesquisando. Então, aqui vai ser 2019, 2020, 2021, 2022, né? E 2023, certo? Beleza. Agora, a outra variável vai ser o faturamento anual. Então, aqui eu vou colocar os valores que a empresa me repassou, de quanto foi o faturamento em cada ano, certo? Então, aqui eu vou fazer uma lista com esses valores de faturamento ao longo desses 5 anos, tá? Então, já tenho copiado aqui e colei os valores desses faturamentos. Ok. Agora, eu vou, então, chamar uma outra variável para construir os parâmetros do meu gráfico de áreas. Então, aqui vai ser FIG, faturamento, e dentro dessa variável, eu vou fazer a atribuição. Chamei a minha biblioteca, e agora o formato do gráfico que eu quero, que é diária. Tranquilo. E dentro dessa variável, agora que eu chamei a biblioteca e o formato, eu vou colocar os parâmetros que eu quero. Então, aqui, o meu X vai ser igual a quem? Aos anos aqui, né? As datas. Ok, vírgula. O meu Y vai ser igual a faturamento, vou copiar aqui, para não errar, faturamento anual. Tranquilo, né? E agora vem o título, certo? Então, o título também eu vou copiar aqui, com seus dados de faturamento anual. Vou colocar aqui os dados de faturamento anual. E aí eu vou colocar também, logo após o título, vou colocar também aqui os tamanhos que eu quero. Vou copiar do gráfico de cima aqui, para facilitar para a gente. Para ficarem tudo do mesmo tamanho. Então, ok, coloquei. Agora, eu vou só trocar aqui para ver se vai trazer para a gente o nosso gráfico de área. Então, aqui é FIG, faturamento. Vamos ver se vai trazer para nós o gráfico de áreas. Certo? Trouxe aqui o nosso gráfico de área e depois também vamos fazer essa correlação e eu vou explicar certinho. Então, agora nós vamos para o nosso terceiro gráfico, certo? Antes de estar criando o gráfico de dispersão, nós vamos criar um data frame para poder fazer a correlação entre os desafios contemporâneos e o faturamento anual, tá? Então, vamos criar esse data frame. Então, eu vou ter aqui df, vou chamar essa variável de df correlação. Aí eu vou chamar a minha biblioteca, que eu quero utilizar, que é o PD, junto com a minha função data frame, certo? E agora eu vou colocar então aqui os meus parâmetros. Vou criar um dicionário para poder relacionar o que eu quero. Então, a primeira coisa vai ser desafios, 2 pontos. Vou relacionar esse desafio a quem? Aos meus desafios aqui lá no gráfico de setores, ó. Lá no gráfico de setores. Então, vou adicionar os meus desafios aqui, tá? Beleza. Vírgula. Agora, eu vou colocar faturamento anual. Eu não quero relacionar
o gráfico de áreas, o gráfico de setores com gráfico de áreas, né? Então, agora eu vou para o faturamento anual. E esse faturamento anual, eu vou relacionar com quem? Com o meu faturamento anual aqui de cima, ó, certo? Vou copiar. Tá mais fácil, para não errar. Então, vou colocar, eu quero relacionar com ele, ok? E logo em seguida, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma contagem, certo? Então, aqui, eu vou fazer, vou abrir um... aqui vou fazer uma contagem aqui. Vai ser len, deixa eu só ver aqui, len desafios. Então, vou fazer a contagem dos desafios, certo? Então, aqui vai ficar len desafios. Fechei parênteses, fechei colchete, fechei chaves, fechei, tranquilo. Então, aqui eu criei o meu data frame para fazer a relação entre os desafios e o faturamento, ou seja, entre o gráfico de setor e o gráfico de áreas, tranquilo. Agora que eu vou criar, deixa eu só tirar aqui, isso, tirei o hashtag ali. Agora, nós vamos criar o gráfico de relação, que é o gráfico de dispersão, certo? Então, o terceiro gráfico vai ser o gráfico de dispersão, que vai ser a correlação entre os desafios e o faturamento anual. Então, aqui eu vou criar uma variável e vou escrever FIG correlação, tá? Então, a minha variável vai ser FIG correlação, e dentro dessa variável, eu vou colocar os parâmetros que eu quero. Vou chamar a biblioteca, px, e o formato do gráfico que eu quero, tá? Então, esse é o formato do gráfico de dispersão. Ok. Aqui dentro, vou colocar os parâmetros. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é chamar o meu data frame, certo? Então, chamei ele, vírgula. Quem vai ser o meu x? Meu x vai ser quem? Os desafios, certo? Vírgula. Y vai ser quem? O meu faturamento anual, ok? Faturamento anual, vírgula. Aí eu vou colocar um rótulo para a gente não ficar perdido lá no gráfico. Tá? Então, eu vou colocar uma função de rótulo. E eu vou estar atribuindo nessa função um dicionário também. Que eu quero relacionar o que com o que, certo? Então, aqui vai ser faturamento anual. E eu vou relacionar com quem? Com o meu faturamento anual. Certo? Beleza. Agora também eu vou colocar um título, tá? Qual que vai ser o meu título? Vou colocar aqui correlação entre o desafio de faturamento, entre o desafio e o faturamento, tá? Então, vai ser esse o título do terceiro gráfico. Correlação, vou mudar. Correlação entre desafios, vou colocar aqui empresariais, no caso. Empresarial e faturamento anual. Beleza. Também vou colocar um tamanho. Vou copiar aqui o mesmo tamanho dos outros, como eu já disse, para ficar tudo igual. Vou colocar o tamanho aqui. Beleza. Certo? Então, é isso. Vamos ver se vai plotar o nosso gráfico de dispersão. Então, aqui no lugar de ser FIG faturamento, vai ser FIG agora correlação. Certo? E vamos ver se vai sair o nosso gráfico de dispersão. Deu um erro aqui. Esqueci os dois pontos. Então, vou colocar os dois pontos aqui antes de len, né? Que eu quero que faça a contagem aqui dos desafios. Vamos ver agora se vai corrigir o erro. Vamos lá. Ó, tranquilo. Então, corrigido o erro, gerou o nosso gráfico de dispersão. Agora, eu vou colocar os três gráficos juntos, para a gente poder
fazer essa visualização e chegar à nossa análise, ok? Então, eu vou chamar os 3 gráficos agora, para a gente fazer esse estudo. Então, eu vou chamar o gráfico do setor, que é o gráfico desafios, o gráfico de área, que é o de faturamento, e o gráfico de distribuição, que é o gráfico de distribuição, não, de dispersão, que é a relação entre os 2 gráficos, certo? Então, vamos lá, vamos plotar. Aqui. Então, aqui, ó, eu tenho o gráfico dos desafios, o gráfico do faturamento aqui, da área, e o gráfico da relação entre os 2. Então, agora vamos fazer essa análise, né? Então, nesse primeiro gráfico aqui, a gente viu os desafios que as empresas enfrentam, como aumento de concorrência, escassez de recurso, a pandemia. Logo depois da pandemia, houve uma mudança nas demandas, a inovação tecnológica. Então, cada fatia do gráfico representa um desafio diferente e o tamanho dela mostra o quão grande ou importante esse desafio é para a empresa. Então, por exemplo, o desafio mais importante e que tomou uma demanda maior foi a pandemia. Aqui nós podemos ver na cor azul. Já nos dados de faturamento anual, nós vamos ver o que a pandemia teve de impacto aqui no faturamento. Então, nesse segundo gráfico, a gente viu como foi o dinheiro, o faturamento que a empresa ganhou nos últimos 5 anos. Agora, vamos ver junto essas duas coisas para entender melhor. Então, aqui no terceiro gráfico, nós temos cada ponto aqui representa o desafio, como, por exemplo, aumento da concorrência, escassez de recurso, pandemia, mudanças na demanda e inovação tecnológica. Então, o meu eixo X aqui são os desafios. Já o eixo Y é o faturamento anual, certo? A posição vertical mostra quanto dinheiro a empresa ganhou nesse mesmo ano enfrentando esses desafios. Assim, o que a gente pode concluir? A gente pode ver se tem alguma relação entre os desafios e o faturamento da empresa. Por exemplo, se um ponto estiver mais para cima do gráfico, aqui como na mudança das demandas, significa que esse ano a empresa ganhou mais dinheiro quando estava enfrentando esse desafio. Então, quer dizer que ela se saiu muito bem ao fazer as mudanças na demanda dela. Se a bolinha estiver mais para baixo, como por exemplo aqui na pandemia, significa que a empresa ganhou menos dinheiro quando enfrentou esse desafio, ou seja, a empresa não soube lidar muito bem com a pandemia. Podemos descobrir se algum desafio traz oportunidades para ganhar mais dinheiro, enquanto outros pode ser mais difícil e fazer a empresa ganhar menos dinheiro. Então, quando olhamos para esse gráfico, podemos pensar sobre como as empresas podem se preparar para os desafios e aproveitar as oportunidades para serem bem-sucedidas. E como se eles nos dessem uma pista sobre o que pode ajudar as empresas a crescerem e saírem melhores nos negócios. Então, aqui nós fizemos o quê? Um gráfico dos principais desafios da empresa. Depois, o faturamento anual relacionado a esses desafios. Então, como que foi, por exemplo, aqui a escassez de recursos? Então, aqui tem os anos, 2019, 2020, 2021, 2022. Então, aqui nós temos o faturamento em cada ano. E aqui nós relacionamos, então, escassez de recurso. Quando ela enfrentou esse desafio de escassez de recurso, ela teve um faturamento de mais ou menos 2,5 milhões. Então, quer dizer, você saiu melhor do que quando ela teve um desafio no aumento de concorrência, tá? Então, a gente consegue fazer essa relação entre um gráfico de setor e um gráfico de área, totalizando um terceiro gráfico, que é o gráfico de dispersão. Lembre-se sempre de considerar o objetivo da visualização dos dados e escolher o tipo de gráfico mais apropriado para tornar a informação clara e fácil de entender para o público. Em muitos casos, uma combinação de diferentes tipos de gráficos, como vimos nesse vídeo, pode ser a melhor opção para apresentar um conjunto complexo de dados. Então agora, crie suas combinações
e se divirta ao apresentar suas análises. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, para que mais pessoas assim como você possam adquirir novos conhecimentos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.